Olá, eu sou Paola Mello, voluntária da ONG Vira-Lata do CAI de São Sebastião do Caí. Estou aqui com a minha colega Andréa Santos e viemos novamente para falar um pouco sobre a ONG. A ONG funciona com 10 voluntários hoje, né? Hoje a ONG também tem simpatizantes que ajudam nós com doações, participações em feirinhas, né? Com resgate, às vezes. Então, é um grupo bem grande. A gente também tem casas de passagens, que hoje nos ajudam abrigando os animais que nós temos, que são bastante. Nós temos casas com 60 animais, casas com 30 animais, né? São pessoas idosas que acolhem esses animais em suas residências, né? Por amor aos animais, assim como nós que estamos aqui. Então, não por obrigação. Então, nem sempre a gente consegue ajudar todos os animais que nós gostaríamos de ajudar. A ONG atua diretamente nas castrações, que nós achamos que o nosso foco para amenizar o abandono, o sofrimento é castrando os animais, né? E também com a vacinação que ajuda a diminuir muitas doenças aí que a gente sabe que os animais adquirem, né? Então, eu estou aqui com as médicas veterinárias Cassandra e com a Geórgia, que vão nos explicar um pouco mais sobre a vacinação, né, Andréia? Olá, amigos. Exatamente. Hoje o tema do nosso encontro é sobre a vacinação, mas antes eu gostaria de fazer uma colocação sobre o que é o trabalho voluntário. O que eu quero dizer é que as ONGs de proteção animal, elas não poderiam existir sem o trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário ele é fundamental para que os animais possam ser atendidos em todos os segmentos, como as questões do abandono, a castração, as doenças. E uma pergunta que sempre nos fazem é o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para como ser um voluntário? Então, agindo direta ou indiretamente. Então, existem várias formas, né? Um trabalho voluntário, a pessoa pode ser um voluntário fazendo uma casa de passagem, um lar provisório, abrigando um cãozinho até que ele seja colocado em adoção, arrecadando jornais, medicamentos, produtos de limpeza, ração, encaminhando as ONGs de proteção animal periodicamente, porque a gente vive de doação, então mensalmente nós temos custos com a alimentação desses animais. Apadrinhando uma castração, né, Andréia? Exatamente, com o apadrinhamento da castração. Que nós conseguimos a baixo custo, né? Exatamente. Conscientizando os amigos, os familiares, com relação à castração, porque castração, gente, é a solução para evitar o abandono, os animais rolando na rua, né? Então, são pequenas, grandes assim, ações que fazem com que o voluntariado ele seja um trabalho eficaz dentro de uma ONG. Então, simples gesto de botar um potinho de água na frente de casa, um pouquinho de ração, né? Para poder alimentar o animal, até que nós possamos fazer alguma coisa, porque nem sempre nós conseguimos sair correndo. Todas as voluntárias trabalham fora, né? Com certeza. Tem seus trabalhos, tem suas famílias, tem muitas têm vários cães, a maioria, todas têm animais, mas tem umas que estão também superlotadas, né? Exatamente. Então, um pequeno gesto que é cuidar daquele animal, nem que seja assim, um final de semana, posso ficar alguns dias, nós temos um tempo para poder procurar alguém que possa ficar com ele, né? Porque não existe canil em São Sebastião do Caí, né? As casas de passagem que nós temos são de pessoas que, por amor aos animais, né, se propuseram a fazer isso. Então, nessas casas de passagens, o que nós temos? Que alimentar os animais, vacinar, castrar, né? E os animais ficam doentes, eles adoecem, várias coisas, né? Então a gente tem que manter. Tudo que a gente tirar da rua é por nossa conta, né? Então a gente vai ter que manter, levar no veterinário, castrar, castração é importantíssima, né? E também tem que vacinar, né? Então vários gastos que nós temos. Então nós não conseguimos recolher todos os animais. Então se você puder fazer um pequeno gesto, que é alimentar, botar água na frente de casa, já vai ajudar bastante esse animalzinho. Ou daqui a pouco, eu não posso adotar porque eu já tenho 1, 2, ou porque não quero ter, tudo bem, mas eu posso apadrinhar a castração dessa cadelinha ou dessa gatinha, né? Eu posso pagar a vacinação dela. Ótimo, porque vai facilitar para nós arrumarmos o dono, né, um tutor. Então isso já nos ajuda bastante.
também na divulgação do site, né, para a adoção dos animais, compartilhando no Twitter, no Facebook, nas demais redes sociais, é muito importante. Temos as fotos dos animais para adoção no Face e também no site. Nós também temos o site, né? Então, isso também vai compartilhando quando a gente colocar alguma coisa falando sobre adoções, para poder divulgar. Quanto mais divulgar, mais chances esse animalzinho tem de arrumar um lar, né? Exatamente. Então, a gente veio aqui hoje para conversar com as doutoras veterinárias aqui para explicar para o pessoal como funciona a vacinação e qual é a importância da vacinação. Né? O pessoal pensa, eu não vou vacinar, adotei, mas não vou vacinar. Né? A gente escuta isso muito nas feirinhas de adoções, né? Mas a gente explica que não, que é importante, que existem várias doenças. Né? Então, eu queria que, de repente, vocês explicassem para nós por que vacinar, qual a importância. Em primeiro lugar, a prevenção. Né? A vacinação funciona como um esquema de prevenção de doença. Então, é importante que as pessoas saibam que a gente vacine para que o animal não fique doente. Então, é uma forma de prevenir. A mesma coisa que faz com o filho, né? Sim. Tu vacina teu filho quando ele nasce, não vacina? Adultos tomam vacinas também, assim como animais adultos também têm que seguir fazendo. Tem esquema de vacinação de acordo com a idade, para filhote, para adulto. E o filhote, ele é o mais vulnerável, né? Então, principalmente para doenças como sinomose e parvovirose, que são doenças que são fatais para filhotes, que têm uma taxa de mortalidade muito alta, né? São doenças que a sinomose deixa uma sequela, pode deixar sequela neurológica e causa um sofrimento para o tutor ou para o proprietário do animal, não só financeiro, mas um sofrimento emocional. Em tudo aquilo que tem o gasto financeiro com o tratamento de uma doença, mas também tem todo um sofrimento emocional de tu ver de ver o animalzinho daquele estado, né? São doenças bem debilitantes, principalmente para filhotes. São doenças que levam a emagrecimento, não tem comem, vômitos. Né? Sim, tem uma série de sintomas que vão fazendo com que o animal se debilite. Então, a vacinação ela serve como prevenção. É bem importante, ela tem um custo muito baixo comparado ao tratamento. Quanto se gasta com o tratamento? No mínimo 10 vezes mais o valor da vacina. Então, a gente tem um custo assim bem mais elevado tratando um animal doente, além do desgaste emocional, que é importante a gente salientar, porque tem proprietários que não aguentam todo o desgaste que causa essas doenças, assim. E acabam desistindo do animal, inclusive. E às vezes pedindo para a gente fazer eutanásia, né? Então, para nós veterinários que nós fazemos uma faculdade para salvar uma vida, é muito triste a gente ver um animal adoecer por uma doença que tem vacina. Tem como prevenir, né? Tem como prevenir. É muito fácil, né? É fácil, é simples. É barato. Tem um custo maior no primeiro ano de vida do animal? Tem. Né? Porque o animal no primeiro ano, assim como uma criança, toma muito mais doses de vacina do que um tem adulto. Vários exames, quando uma criança nasce tem muito mais gasto, né? Sim. Se fizermos um comparativo entre um filhote e um bebê, né? O primeiro ano de vida de um animal, ele é mais dispendioso, tem um gasto maior com o veterinário, com alimentação especial, vermífugo, mas depois disso, é só alegria. Só o reforço anual. Tá, né? E como é que funciona o esquema da vacinação? Assim, como é que ela funciona? Que idade que o animalzinho pode começar a ser vacinado? Quando ele nasce? Tem uma idade? Como é que funciona? Então, o que a gente preconiza é que a primeira dose seja feita com 45 dias, porque aí eles já não têm mais a imunidade do colostro, né, e nem a da mãe. Que eles recebem a imunidade no pela início, placenta, através do colostro, principalmente. Quando eles mamam. O colostro seria o leite eles mamam na mãezinha, então eles já recebem, se essa mãezinha foi vacinada, eles recebem uma quantidade de anticorpos que vai durar um determinado tempo. Depois disso, mas isso acaba. Atinge o pico no máximo aos 40 dias. Então, com 45, eles não têm proteção. Tipo, se entrar em contato com o vírus, eles vão adoecer. Doentes. Tá, mas se eles estiverem em contato com o vírus, digamos assim, antes, com 30 dias, estão mamando, eles têm risco? Existe um risco. Existe, mas só que mais mínimo. É mais baixo, dependendo da imunidade da mãe. Da mãe. Isso tudo
Por isso que é importante também o adulto estar vacinado, porque se é uma feminha e for gestar e tiver o filhote, ela precisa ter anticorpos para passar para os filhotes. Se ela não tem anticorpos, ela não passa nada. Né? Então, tem toda essa questão. E aí, a partir dessa idade que a gente já sabe que existe uma curva, existem pesquisas que foram feitas para a gente determinar quando é a data ideal. Quando é o pico, assim, Exatamente. digamos, para começar. Isso funciona uma curva. O filhote nasceu, ele começa a ter anticorpos através da mãe, depois de um tempo começa a baixar esses anticorpos. É nesse momento que é Tem que importante vacinar. Primeira dose. Tá, e depois como é que continua essa vacinação? Aí a gente faz a cada 21 ou 30 dias, depende do médico veterinário. Máximo 30 duas dias. doses, no máximo 30 dias. De mínimo 21 dias após a primeira, máximo 30 Máximo dias. 30. Isso, mais 2 doses. Isso quando filhote, quando adulto. Um reforço anual. Um reforço anual já vai ajudar contra que doenças? Quais são as doenças que o animal vai estar se prevenindo com essas vacinas? Essas primeiras doses de vacina, a gente costuma chamar elas de polivalente, tá? Elas podem ser, elas são contra várias doenças, mas tem basicamente 2 tipos no mercado. Uma que a gente chama de óctupla ou V8, que são contra 8 antígenos diferentes, e a outra contra 10 antígenos diferentes, tá? Que são 2 a V10. a mais da leptospirose. A diferença são as leptospiroses, mas basicamente é sinomose e parvovirose, que são as mais importantes no caso de filhotes. Depois tem hepatite, coronavírus, adenovírus, a lepto e o rotavírus. Não, desculpa. Para a influenza. Isso, para a influenza. Que ajuda a proteger contra É que são tantas, né? São. E aí na V10 tem 2 serotipos a mais contra a leptospirose. Mas aqui no sul a gente não tem endêmico, esse, então a gente não esse é obrigado problema. a fazer V10. É importante, então, até porque a gente normalmente só ouve falar em sinomose, parvovirose, mas olha, são várias, então, doenças que a vacinação ela vai previne, abranger bastante, né? E assim, doutoras, e com relação à vacina antirrábica, como é que funciona? Pois é, então, a vacina antirrábica ela é muito importante, porque ela é uma exigência do Ministério da Agricultura, tá? Então, legalmente falando, ela é uma vacina muito importante, obrigatória a ser feita. Por lei obrigatória, né? Sim, obrigatória. Por quê? A partir dos 4 meses. A partir dos 4 meses a gente já pode Depois começar a de ter vacinar. feito as 3 doses da poli. Faz a vacina antirrábica, geralmente é assim o protocolo, faz a vacina antirrábica, depois o animal segue fazendo reforço anual de cada uma delas. Uma dose da polivalente e uma da antirrábica. E por que ela é muito importante? Porque a raiva, ela é uma doença que é transmitida para o homem. É chamada zoonose. Então, transmite dos animais para os homens. Atualmente, a raiva ela é uma doença que está controlada por vacinação. Ela não é uma doença que está erradicada. Se parássemos de vacinar todos os animais agora, talvez nos primeiros anos não aparecesse nenhum caso de raiva. Mas como existem animais silvestres que são portadores, poderia começar a aparecer a raiva urbana de novo. Tá? Então, agora a raiva ela tem se concentrado mais em animais silvestres. Mas se a gente para de vacinar os nossos animais dentro de casa, corre o risco de daqui a pouco estar tendo raiva humana novamente. E se o animal tem a raiva, se ele contrair a raiva, o que acontece com esse animal, com esse cão, com esse gato? Um animal suspeito de estar contaminado pelo vírus da raiva, ele precisa ser sacrificado e ele vai ter material que vai ser enviado para análise, principalmente do cérebro, para que seja fazer um diagnóstico definitivo da raiva. Isso é bom para as pessoas verem como é importante vacinar o seu animalzinho, né? Porque vai que não vacine, aconteça, né? Ele vai ter que ser sacrificado, né? Porque como é uma doença 100% de letalidade. Ela é muito... Não tem tratamento, é eutanásia mesmo. E em humanos ela também causa morte, né? Eu ia mesmo perguntar, uma pessoa que foi mordida por um cão contaminado. Então, o que ele deverá fazer, então? Ele deverá procurar auxílio médico? Primeiro primeiro lugar é manter esse animal num lugar seguro, tá? Sim, porque ele precisa ser observado, tá? Para saber se um animal, ele é suspeito de raiva. Tudo bem, ele é suspeito, a gente não sabe, foi mordido. Mantenha esse animal num lugar seguro onde ele não possa escapar e procura um posto de saúde.
Aí vai receber, essa pessoa vai receber a orientação, o ferimento vai ser limpo, se necessário vai ter o cuidado médico específico para esse ferimento e o animal vai ser observado. Por que é importante essa observação? Primeiro, se vai ter mudança de comportamento desse animal. Se ele realmente estiver contaminado pela raiva, ele vai ter mudanças de comportamento, vai se tornar mais agressivo, ou ele vai virar óbito, ou ele vai ter sintomas característicos da raiva. Tá? Essa pessoa, se o animal mudar de comportamento, ela tem que voltar ao posto de saúde, porque aí precisam ser feitas vacinas e todos os tratamentos para a pessoa, justamente falando. Né? O animal, se ele morrer também, a pessoa tem que voltar no posto de saúde. Ou se ele fugir, a pessoa precisa voltar e aí é tratada como se o animal tivesse raiva. Ok. E existe mais alguma outra vacinação que de repente não seja obrigatória, mas que seja importante para o animal tomar? Tem alguma, além da polivalente e da antirrábica, existem outras vacinas? A gente tem disponível também a vacina contra a giardia, né, a partir dos 4 meses também, e contra a tosse canina. São vacinas que são consideradas opcionais, porque o proprietário escolhe se ele vai fazer ou não. Porque independente de fazer a vacina ou não, eles podem pegar a doença, mas vacinados de uma forma mais branda, e se não for vacinado, pode ser... E o tratamento dessa doença, caso ele venha contrair, também não é tão... É mais fácil de tu tratar essa doença? Porque as doenças virais, elas são mais difíceis de ser tratadas. A gente faz um tratamento, por exemplo, se um animal pega uma sinomose ou uma parvo, ou até uma hepatite viral, a gente faz tratamento que chama suporte. Então, tu entra com toda a medicação para manter o animal bom o suficiente para combater o próprio vírus. Para que ele consiga... No caso da gripe ou tosse canina, e da giardia, que é um protozoário, existem antibióticos que são usados no tratamento e são efetivos. Então, a gente entra com um antibiótico específico para aquele parasita ou para aquela bactéria. Tá? Então, assim, o tratamento é mais fácil. Mas tem risco também, né? Não é interessante que o animal adoeça, mas a gente pode tentar evitar de uma forma mais geral. E se ele vier a adoecer, a taxa de mortalidade para essas doenças é menor, é bem menor do que de uma doença. Então, assim, para resumir, o importante é a polivalente, né? Que são as 3 primeiras doses quando o animal nasce, né? 45 dias, depois de cada 21 dias ou 30, né? E depois o reforço anual da antirrábica e da polivalente, né? A Paola tem que deixar bem claro, assim, o proprietário que está em esquema de vacinação com seu filhote, ele não pode deixar o animal ter contato com cães que não são vacinados ou que não tem, ou estão na rua. Não pode levar para dar banho em pet shop, né? De preferência não, tá? Levar para passear de jeito nenhum, porque o animal está em esquema de vacinação, ele não está com a imunidade completa. Somente após a terceira. Vai liberado 21 dias depois da terceira. Após a terceira. Isso. Com quase 4 meses de vida, então. 4 meses de Já vida vai se ele estiver meses. fazendo certinho a cada 21 ou 30 dias. Porque se atrasar o esquema de vacinação, muitas vezes a gente tem que recomeçar e fazer mais doses, além de 3, né? Certo. E Paola, para concluir, então, a nossa apresentação, uma pergunta que sempre tem muita dúvida com relação à vacina, aquela que é importada e aquela que é comprada nacional. Se teria alguma... o que acontece é que a vacina importada, ela tem uma eficácia muito maior do que a nacional, porque os laboratórios do exterior investem muito mais. Né? Em pesquisas. A cepa de vírus dessa vacina é muito mais atualizada do que a nacional. Sem falar que a nacional, que não é feita por veterinário, às vezes ela pode estar ficando mal conservada, né? Não ser aplicada num animal saudável, que aí também vai diminuir a eficácia dela. Porque além de vacinar, tem que ser feito um exame clínico, né? Não pode ter febre, não pode ter diarreia, né? Saudável, senão a gente não pode vacinar. Vacinas são feitas em animais saudáveis. Se a gente tiver dúvida, a gente pede para o proprietário trazer o animal dali uma semana, dali para observar. 15 dias. Exatamente. Porque se o animal estiver já com a doença, a vacina vai pôr para fora, é isso? É mais ou menos, não é
que bota pra Ela vai fora. acelerar. Isso. Dizendo no linguajar do povo, assim, né? Diz que se ele tá já com a doença, que ela... Aí ele já Eu tem já o vírus ouvi da falar- doença, ele vai receber mais o vírus da vacina. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que eu não vou vacinar porque vai dar a doença. Não, a Não. vacina não dá a doença. Tá? Desde que ele esteja saudável. É importante saber que se o animal está incubando e ele for vacinado, vai acelerar o processo e vai manifestar a doença. Então não foi a vacina que deu a doença, ele já tinha a doença, só que estava latente, estava escondida. Né? Ok. Então, assim, para o pessoal aí de casa ver, né, como é importante a vacina ética feita pelo profissional, que é o médico veterinário, né, numa clínica. Então, ela não deve ser feita em casa, deve ser feita pelo profissional mesmo, porque ele vai ter a vacina certa, ele vai fazer um tratamento clínico no animal, ver se o animal não tem febre, diarreia, vai toda a assistência exata para o animalzinho. Fora que ele vai ganhar uma carteirinha com a assinatura da veterinária ou veterinário que atender ele. Então, é importante, na feirinha, quando o pessoal vai lá adotar um animalzinho, a gente sempre tenta frisar a importância de fazer a vacinação, porque não adianta a pessoa vou poupar ou não tenho dinheiro, mas o tratamento dessa doença é muito mais cara, né? Nós já tivemos exemplos de animais que aconteceram isso, né? Então a gente sabe que custa caro, que sai caro e o bem-estar do animal, né? Vai ver o animalzinho ali passando mal, se sentindo mal, então vale a pena vacinar, né? Como castrar, a castração é sempre o nosso foco, mas a vacinação também é muito importante, porque muitos animais morrem dessas doenças que as doutoras falaram aqui agora, então vamos vacinar, adotou um animalzinho, vamos vacinar, é importante a vacinação, né? Então a gente quer agradecer a presença das doutoras hoje aqui conosco, da minha colega, né? As doutoras Cassandra e Georgia, né? Que vieram hoje aqui explicar a vacinação, como funciona, né? Então, desejamos a todos, muito obrigada. Até mais. E vacine seus animais. Até mais.